Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Aqui professor João Francisco e hoje nós vamos trabalhar com um conjunto numérico muito importante, né, que ele vem para nos mostrar coisas que até então a gente dizia que não era possível fazer. Então, existia alguns cálculos quando a gente trabalhava com raiz quadrada que a gente dizia não é possível uma solução para esse tipo de número. Não é possível a gente ter uma raiz negativa, por exemplo, quando a sua raiz quadrada tiver um índice par. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 1, né? Ou a raiz quarta de 16, de menos 16. Então a gente dizia que não era possível fazer isso. Não era possível, né? A partir de agora a gente vai ver qual artifício a gente deve usar, qual é a ferramenta que a gente vai fazer uso para que seja possível sim calcular a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta de um número negativo. Vamos lá. A primeira coisa a mostrar para vocês aqui é o símbolo, tá? O nosso conjunto que a gente vai utilizar agora, ele é representado pela letra C, tá? Com esse detalhezinho próximo aí à sua borda, certo? E foi aquilo que eu disse para vocês. Vai ser através do estudo desse conjunto que a gente vai ver que sim, é possível nós extrairmos a raiz quadrada de um número negativo. No exemplo aqui, menos 1. Então, menos 1, número negativo, dentro de uma raiz de índice par. Lembrando que o índice de uma raiz fica aqui. Quando é raiz quadrada, a gente não precisa botar o índice 2. Mas quando é raiz quarta, sexta, oitava, décima e qualquer número que a gente precise colocar, o índice fica guardadinho aqui nessa brecha, nesse espaço, ok? Então, raiz quadrada, não precisa colocar o número 2. De raiz quarta em diante, raiz terceira, raiz quarta, raiz quinta, pode sim, tá? E essa impossibilidade é justamente por quê? Porque o índice aqui é um número par. Se o número é par, a gente até então dizia que não conseguia saber o resultado. Era uma indeterminação. Não existiria no conjunto dos números reais. Isso é verdade. É por isso que a gente precisou desse novo conjunto, tá? Para que a gente possa fazer esses novos cálculos, ok? Mas de antemão já quero dizer para vocês, quando você tiver um radicando, o que é o radicando? É aquele número que fica dentro da raiz, fica dentro do radical, tá? Do símbolo da raiz. Então ele é o radicando. Quando esse radicando for negativo, a gente vai precisar dessa ferramenta aqui. A gente vai utilizar a letra I para nos ajudar a fazer esse cálculo, ok? E como é o nome desse conjunto? Esse conjunto é chamado conjunto dos números complexos, ok? Então a gente vai relembrar aqui um pouco sobre o que são conjuntos numéricos, né? Lembrando que conjuntos, eles dão a ideia de semelhança entre aquele grupo. Então são grupos que se reúnem com características semelhantes. Por exemplo, números que são somente positivos. Então estou falando do conjunto dos números naturais. Números que podem ser tanto positivos quanto negativos estão nesse mesmo conjunto. Eu estou falando do conjunto dos números inteiros. Aí depois nós temos outros conjuntos, aqueles que trazem frações, aqueles que trazem números infinitos e não periódicos. Então vamos lá dar essa relembrada. Está aqui, nesse esqueminha fica fácil da gente relembrar. Então conjuntos são grupos, agrupamentos de números que possuem características semelhantes. Então, o que eu estava falando aqui com vocês? Conjunto de números naturais, representado pela letra N, que começa no zero, então ele tem um começo, mas não possui um fim, porque não existe o último número natural. Os números são infinitos, como a gente já sabe. Conjunto dos números inteiros, está aqui, conjunto que tem tanto números positivos do lado direito do zero,
quanto números negativos, à esquerda do zero. E os números racionais. O que é que são números racionais? São números decimais exatos, né? 0,5, 1,2, frações, menos 1 sobre 2, 5 sobre 2, dízimas periódicas. Relembrando, o que é uma dízima periódica? É aquele número que, mesmo ele sendo infinito, ele possui um período. O que é o período? Aquele ou aqueles números que vão sempre se repetir. Então é provável, você consegue dizer quais serão os próximos números dessa sequência do número infinito. Mesmo infinito, você vai saber que ali tem um período. Então vai repetir infinitamente aqueles mesmos números. Números mistos, né? Que é aquele que tem uma parte inteira e tem uma parte na forma de fração. Os números irracionais, diferente dos racionais, o que é que eles trazem? Eles trazem números que também são infinitos, mas você não consegue dizer quem está lá no final dele, porque eles estão os números todos misturados. Então são números decimais, infinitos e não periódicos. A exemplo da raiz quadrada de 2, que é 1,23455 e por aí vai descambando. O número π, né? Que é 1,141518 e tem mais uma vasta sequência de números aí que a gente não sabe os demais, tá bom? Existem computadores que já calcularam milhares de casas do π e mesmo assim não se chega ao final. Muito bem. Os números reais são aquele conjunto que ele pega tudo isso que a gente falou e coloca dentro dele. Então, conjuntos reais. Dentro dele está o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais. Então, qualquer um desses números, até aqui, você pode dizer que ele é um número real, ok? Só que aqui a gente tem um número que a gente vai utilizar a partir de agora, que é o conjunto dos números complexos, representado pela letra C, tá bom? E aquele que traz a raiz quadrada de um número negativo, ou a raiz quarta de um número negativo, ok? Então, deu para dar uma reforçada no que é um conjunto, grupos de números semelhantes, conjunto numérico, ok? Grupo de números semelhantes, possui características semelhantes, ok? E que normalmente um grupo está dentro do outro, tá bem? Muito bem, agora a gente vai fazer exatamente essa visão da pertencência, de estar contido ou não, né? Então, vamos ver se esse número está dentro ou não, esse conjunto está dentro ou não do outro. Então, números naturais. Número 1 é um número natural, sim. Só que esse número 1 também é um número inteiro. Por quê? Porque ele pode ser... ele é um número positivo, mas os números inteiros eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Eles também são números racionais. Por quê? Porque qualquer um desses você pode transformar na forma de fração. Por exemplo, 1 sobre 1 vale a mesma coisa que 1. Menos 3 sobre 1 vale a mesma coisa que menos 3. Ok? Então, todos esses números também são racionais. Por sua vez, todos esses números são reais. Por que reais? Porque eles existem, você pode fazer operações com eles, você pode fazer cálculos com eles, é possível fazer isso. Só que quando a gente chega na raiz quadrada de um número negativo, como raiz de menos 9, a gente precisou do novo conjunto, né? Porque até então a gente não tinha raiz quadrada para um número negativo. Então veio o conjunto dos complexos, que se tornou o maior deles até agora, tá? Antes o maior deles eram os reais, agora o maior deles serão os complexos. Tranquilo? Então, vamos falar um pouco mais sobre o conjunto dos números complexos. Já estudamos que na equação do segundo grau, x ao quadrado mais a igual a zero, sendo a o valor maior que zero, ou seja, a maior que zero. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Esse a, ele está ocupando o lugar de um número, tá bem? E esse número, ele vale mais do que zero, tá? Por que ele vale mais do que zero? Porque observe que o a é positivo. Olha o sinalzinho de mais dele aqui. Então, se ele é positivo, ele vale mais do que zero. Tá bom? Pode ser 0,5, pode ser 1, pode ser 10, mas ele é um número positivo, ok? Não possui solução. Por que ele não possui solução? Lembra que para a gente descobrir o valor de x, né, o x ao quadrado, a gente tem que deixar esse x separado
e passar o que não é x para o segundo membro, ok? Então é isso que vai acontecer. Esse mais a passa para o segundo membro. Então, quando ele passa para o segundo membro, esse número ele fica o quê? Negativo. Negativo. E não existe um número real que elevado ao quadrado resulta um número negativo. Não tem. Né? Vamos aqui exemplificar. Se você tem aqui, ó, o número menos 2, tá? Se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, como é que calcula isso aqui? Você vai pegar o menos 2 e você vai repetir a quantidade de vezes que o expoente mandar. Então, o meu expoente é 2, então ele está mandando o número 2 repetir, menos 2 repetir 2 vezes. Lembre que tem que repetir tanto o número quanto o seu sinal, ok? Tudo que estiver dentro do parêntese precisa ser repetido. Claro que a gente tem que fazer primeiro um jogo de sinais, né? E que jogo de sinal é esse? Você vai pegar esse sinal de menos e multiplicar por esse sinal de menos, para só depois fazer a multiplicação do 2 vezes o 2. Então, menos vezes menos vai dar mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, menos 2 ao quadrado dá 4. Tudo bem? Então, é por isso que a gente diz que a raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2. Por quê? 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4. Agora, qual seria a raiz quadrada de menos 4? Qual seria essa raiz quadrada? No conjunto dos números reais, a gente não vai encontrar. A gente diz que não existe. Por quê? Porque a gente já viu que para o 4, raiz quadrada de 4 pode ser mais 2 ou menos 2. Por quê? Mais 2 vezes mais 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Entende? Então, não tem como dar menos 4 se a gente utilizar aquelas ferramentas que a gente já tem costume de trabalhar, que é apenas a multiplicação de um número por outro, ou a soma de um número com outro. Tudo bem? Então, tá aqui. Nós temos agora x ao quadrado mais a, que vai ser igual a x ao quadrado, que é igual a menos a. X vai ser mais ou menos, né? Aqui o 2 é um expoente, ele passa para o segundo membro. Quando ele passa para o segundo membro, se ele era expoente no primeiro, ele vira raiz quadrada no segundo, né? Por quê? Porque aqui é um 2. Ah, se aqui fosse um 3, aí seria raiz cúbica, então aqui teria o número 3, ok? E seria possível, sim, achar a raiz cúbica de um número negativo. Já a raiz quadrada, a gente diz que não pode, tá? Então, para solucionar, não podia no caso, né? Para solucionar esse tipo de problema, foi estabelecida uma extensão do conjunto dos números reais, obtendo um novo conjunto numérico, denominado conjunto dos números complexos, que é indicado pela letra C. Como que isso acontece? O conjunto dos números complexos, que é representado pela letra C, pode ser definido como conjunto de pares ordenados de números reais. Então, o primeiro valor, representando aqui o x, o segundo valor representando o y. Então, bora lá. Cada número complexo, ele pode ser representado através de dois valores, que é um par ordenado. Lembrando que o par ordenado é um valor de x e um valor de y. Então, são esses dois valores aqui que nós temos, ok? Em que estão definidas certas operações. Então, agora, a gente vai chamar o todo conjunto, a gente chama de C. Então, o conjunto dos números complexos, o nome desse conjunto, a abreviação desse conjunto é C. O nome é complexo e a abreviação C, ok? Mas a gente vai começar a trabalhar com números, né, que estão dentro desse conjunto. E cada número desse a gente vai representar por Z. Então, Z será muito utilizado a partir de agora para representar que aquele número está dentro do conjunto, pertence ao conjunto dos números complexos, está dentro daquele conjunto, ok? Então, Z pertence ao conjunto dos números complexos, ou seja, Z está dentro desse conjunto aqui. O Z, então, ele vai ser dois valores. Então, o Z ele vai trazer para a gente duas informações importantes.
Isso eram os dois valores. Esse valor de x pertence ao conjunto dos números reais e o valor de y também pertence, tá? Fiquem tranquilos que vai ser fácil a gente saber onde é que acha o valor de x, onde é que acha o valor de y, vai ser bem tranquilo, tá bem? Os elementos do conjunto dos números complexos de C são chamados de números complexos e definidos de modo que seja possível realizar as operações de adição e multiplicação, além de possibilitar o cálculo de raiz de índice par de número negativo. Uma vez que R é subconjunto de C, as operações de adição e multiplicação dos números reais, quando realizadas em C, não sofrem alterações. Então, quando a gente estiver fazendo multiplicação ou adição, já que os números reais também fazem parte do conjunto dos números complexos, então a gente continua calculando do mesmo jeito. Aquela mesma regrinha, jogo de sinal a gente faz, né? Sinais iguais, soma e permanece o sinal, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior, ou se você está multiplicando dois números de mesmo sinal, mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais. Se você está multiplicando números com sinais diferentes, mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos, ok? Essas regrinhas que a gente já aprendeu e também vai servir para os números complexos, tá bem? Representação algébrica de um número complexo. Ele vai trazer para a gente uma formulazinha bem pequena, mas que vai ser usada para representar, acomodar os números complexos. Então, nessa formulazinha, a gente vai ter um lugar que é específico para encontrar o valor de x e um lugar específico para encontrar o valor de y. Tudo bem? Então, todo número complexo z, né, que nós temos, o z vai ser representado por dois valores, o valor de x e o valor de y. Pode ser representado algebricamente. Um número complexo z pode ser representado da seguinte maneira. Está aqui. Essa é a formulazinha que eu disse a vocês. Então, observe que nós temos aqui o lugarzinho onde o x fica. Onde é que o x fica? Separado da letrinha i. Lembra que eu disse que o i ia aparecer? E o y? Ele está sempre grudado com o i, que é a parte imaginária. Tudo bem? Então, aqui é a nossa estrutura que representa a expressão algébrica de um número complexo, z, que representa todo e qualquer número complexo, vai ser igual, aí nós temos a parte do x vem primeiro, mais a parte do y que vem após, que vem grudada com esse i, que representa a parte imaginária. Calma que vai dar tudo certo. Vamos nós. Com x, esse x aqui pertence ao conjunto dos reais, y também pertence ao conjunto dos reais, e esse i, tá vendo esse i? Esse i ao quadrado vai ser igual a menos 1, tá? Então, i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Por que i ao quadrado? Porque é exatamente uma estratégia que a gente precisa, uma troca. Eu disse que a gente ia usar uma ferramenta. Então, quando você tiver o i, o número negativo, menos 1, por exemplo, negativo, ele vai ser igual a i ao quadrado. Então, para poder ser possível, a gente vai fazer essa pequena troca. Pega o número negativo e coloca o i no seu lugar. Mas vamos praticar isso bastante. Em que i é chamado de unidade imaginária. Então, unidade imaginária é a letra i. Ok? O que é que nós temos mais aqui? Note que o número complexo z, escrito em sua forma algébrica, possui duas partes. Ok? Quais são essas duas partes? Esse aqui é a representação algébrica, né? Agora vamos ver quais são as duas partes que esse cara aqui possui. A primeira parte é o x, né? Esse x, pessoal, é chamado de parte real de z, né? Então, do número complexo, o x é a parte real, ok? E para representar aqui a parte real, a gente faz RE, real, né? De que? De z vai ser igual a x, tá bom? Então, o x, ele representa para a gente a parte real do número complexo, ok? O y, por sua vez, ele é a parte imaginária, tá bem? Então, ele vai junto com aquela unidade imaginária, ou seja, junto com o i, tá bem? Então,
parte imaginária, a gente representa, o símbolo é IM, parte imaginária, e M de quem? Do número Z. E quanto vale? Y. Tudo bem? Em um número complexo, caso a parte imaginária seja nula, então a gente já viu, a parte imaginária falando de quem? De Y. Nulo significa o quê? Y valendo zero. Se o Y for zero, pessoal, então essa parte deixa de existir. Concordam comigo? Então, se o Y for zero, essa parte deixa de existir. O que é que vai sobrar? Apenas a parte que tem o X. E o X é o quê? É a parte real, né? Então, se o Y for nulo, dizemos que o número, esse conjunto número do número imaginário, né, o conjunto Z, ele é apenas um número real. Por quê? Porque o Y foi zero. Se Y for zero, tá bom? Então, Z igual a X mais 0i. Z vai ser igual a apenas a X. Parte real seja nula. Então, dessa vez agora a parte real. Quem é a parte real? O X. E ser nulo significa o quê? O X valer zero. E a parte imaginária não seja nula, ou seja, o Y tem que ser diferente de zero. Dizemos que o número é imaginário puro. Então, para dizer quando o Y é zero, a gente diz que o número complexo ele é um número real. Quando o X é zero, a gente diz que esse número complexo Z é um número imaginário puro. Então, o Z igual a YI, número imaginário puro, ok? Então, alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, Z igual a 2 mais 5i. Vamos observar. Quem está ocupando o lugar do X? O 2. Então, o 2 representa a parte real, ok? Então, aqui é o lugarzinho do X, que é a parte real. E esse 5? Esse 5 representa o Y, então ele é a parte imaginária. Não é fácil? Bem tranquilo, né? Então, o 2 representa o X e o 5 representa o Y. Nesse caso, pode observar que agora nós não temos o X, ó. Nós não temos um número que está separado do I. Então, a gente diz que a parte real é zero, tá? E o que é que a gente tem na parte imaginária, o número que está perto da unidade imaginária? Menos 6. Então, se aqui o X for zero, a gente diz que este número aqui, este valor de Z, é um número imaginário puro. Tranquilo demais, né? Agora ficou ao contrário. A gente tem Z igual a 1 sobre 2. Nós não temos a parte imaginária. Logo, a gente diz que RE vai ser 1 sobre 2, que é o valor de X, e o valor de Y será 0, ok? Então, o número que nós temos aqui é um número real. Por quê? Porque não tem a parte imaginária. Bem tranquilo, né? Vamos aqui. A unidade imaginária I é que indica uma raiz de índice par de um número negativo no conjunto C. Vamos dar o exemplo. Na equação x ao quadrado mais 9 igual a zero, temos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Para descobrir o valor de x, o que é que a gente faz? Isola esse x, não é assim? Então, para isolar esse x, o menos 9 tem que sair daqui. Ele tem que ir lá para o outro lado. Então, o 9, que era positivo, passou para o outro lado. Ficou menos 9. Não foi isso? Pronto, menos 9 está do outro lado. E esse x? Eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Eu tenho que tirar esse expoente 2. Então, o que é que eu faço com esse expoente 2? Eu passo para o outro lado na forma de raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Por que mais ou menos? Porque toda vez que você for extrair a raiz quadrada de um número, você pode encontrar um número tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque mais vezes mais dá mais, menos vezes menos também dá mais. Por isso que serve mais ou menos. Agora, a raiz quadrada de menos 9, aí é onde está o problema. Tirar um valor daqui, onde uma raiz de índice par tem um radicando negativo. Dentro da raiz tem um número negativo. Aí é onde está o problema. O que é que a gente faz? Vamos usar de estratégia. Como é a nossa estratégia? A nossa estratégia é o seguinte, a gente já sabe que o 9, ele possui raiz quadrada, pessoal. Então, se fosse só o 9,
Então, a gente teria o quê? Mais ou menos 3, não é? Opa, deixa eu arrumar aqui. Mais ou menos, deixa eu apagar aqui. Raiz quadrada de 9, a resposta é mais ou menos 3, porque foi aquilo que eu disse. Mais 3 vezes mais 3 dá 9. Menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Ok? E agora a gente entra com aquela parte muito interessante, que é o i ao quadrado valendo menos 1. Aí por que menos 1? Olha a estratégia. Aqui você vai ter o quê? Você vai ter uma raiz quadrada. Olha a estratégia. Agora que vai começar a melhorar. Vai ser menos 1 que multiplica 9. Veja que agora ó, a gente tem menos 1 vezes 9. Só que a gente vai substituir. Menos 1 vai ser a mesma coisa que i ao quadrado. Ok? Que multiplica 9. Para ficar mais fácil e mais tranquilo de tudo, uma raiz quadrada em dois valores, a gente pode dar uma raiz, uma propriedadezinha da raiz, a gente pode dar uma raiz para cada um dos valores que estão dentro da raiz e estão sendo multiplicados. Então, uma raiz para i ao quadrado, que multiplica uma raiz para o 9. Veja como agora ficou tão fácil, né? Então, vai ser i ao quadrado, raiz quadrada disso, você pode cancelar esse 2 com o índice, o i fica fora da raiz. I vezes, e a raiz quadrada de 9, a gente já sabe, é mais ou menos 3. Veja como é tranquilo. E a resposta final? A gente vai ter dois valores. A gente vai ter i vezes mais 3, então vai ter mais 3i. O número fica na frente, antes da letra. I vezes menos 3, menos 3i. Que é exatamente o que a gente tem aqui. X é mais ou menos 3i. Então, x1 é 3i, x2 é menos 3i. Então, nós temos no conjunto solução dois valores, 3i e menos 3i. Tranquilidade? Então, vamos aqui para a próxima. Uma atividadezinha resolvida, né? Determine o conjunto, solução da equação x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0 no conjunto C, né, conjunto dos números complexos. Utilizando a fórmula resolutiva, nós temos. Pessoal, aqui nós temos uma equação do segundo grau completa. A anterior era ela uma equação do segundo grau, mas era incompleta. Então não precisava usar delta, bhaskara, não é? Que a gente viu lá no nono ano. Agora dá para a gente usar delta e bhaskara. Para isso usar, a gente vai precisar de quem? A gente vai precisar saber quem são os coeficientes. Pessoal, o que é que são coeficientes de uma equação do segundo grau? Aqueles valores que representam A, B e C. O valor que representa A sempre é aquele valor que vem antes do x ao quadrado. Ou seja, aqui nós temos o número 1, tá? Então, o valor do coeficiente A é 1, porque antes do x ao quadrado tem o número 1. 1x ao quadrado, não tem 2x ao quadrado, é 1. Se é 1 só, então o A vale 1. O B é aquele valor que vem antes do x, que não está elevado ao quadrado, ou seja, o B vale menos 6. E o C é a parte independente, é o termo independente, aquele que não tem letra alguma, que é o 10. E agora a gente vai usar delta. Qual a fórmula de delta? B ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Vou dizer de novo. Como é a fórmula de delta? Vamos relembrar. B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, vai dar menos 4 como resultado. Depois a gente vai usar a forma de Bhaskara. E como é a forma de Bhaskara? É aquele que a gente tem menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Vou dizer de novo. A forma de Bhaskara, vamos relembrar? A forma de Bhaskara diz menos B
mais ou menos raiz quadrada de delta, que aqui foi menos 4, dividido por 2a. Então, menos b, boto o sinal de menos, e o b é menos 6, então menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de delta, delta foi menos 4, sobre 2 que multiplica a, 2 que multiplica 1. Tá aqui bonitinho. E agora vamos calcular. Menos vezes menos dá mais, então mais 6, mais ou menos. Aquela estratégia. Quanto que é menos raiz quadrada de menos 4? A gente tem que desmembrar, não é assim? Então vai ser 1 ao quadrado, i ao quadrado, que vale menos 1, vezes 4. Então, i ao quadrado, raiz quadrada de i, a raiz quadrada de i ao quadrado é i. A raiz quadrada de 4 é 2, então mais ou menos 2i. Então vai ficar 6 mais 2i dividido por 2. Simplificando, x1 vai ser 3 mais i. A segunda raiz, 6 menos 2i sobre 2. Simplificando, x2 vai ser 3 menos i. Ok? Então, o conjunto de solução. O que é o conjunto de solução? São as respostas possíveis para esse valor que a gente precisa, né? Então, é 3 mais i e 3 menos i. Ok? Esse aí é o nosso conjunto solução. Temos outra questão resolvida. Essa daqui, nós temos o R2, né? Esse R2 nós temos, determine os valores de K para os quais o número complexo Z igual a 7 mais, abre parênteses, 4 menos 2K vezes 1 seja real. Opa! Para ser real. Para ele ser real, ele não pode ter a parte imaginária, ou seja, o y tem que ser 0. Matamos uma parte da questão. E na letra B, para que essa equação seja imaginário puro. Para ser imaginário puro, o valor que representa x, ou seja, aquele valor que está longe do i, tem que ser o quê? 0, né? O valor de x0 dá um imaginário puro. Ah, professor, mas aqui tem tanto número, não tem um número só. Então, o nosso trabalho vai ser transformar em apenas um número. Vamos lá. Primeiro exemplo. Então, nós temos letra A. A gente tem 7 mais 4 menos 2K que multiplica aí. Para ele ser real, o que é que a gente tem que fazer? Essa parte imaginária, que é 4 menos 2K, tem que ser igual a 0. Então, essa imagem, ou melhor, essa parte imaginária tem que ser 0. Como é que a gente vai fazer isso? 4 menos 2K igual a 0, ok? Para ele ser nulo, tudo isso aqui tem que valer 0. Então, a gente agora vai calcular e descobrir o valor de K. Então, vou deixar o K aqui no segundo membro e o 4 passa para... Deixo o menos 2K no primeiro membro e o 4, que é positivo, passa para o segundo. Se o 4 é positivo e passa para o segundo, ele vai negativo. Como todos são negativos, a gente multiplica por menos 1. Por quê? Porque a letra não deve ficar negativa. Okay? O resultado dela pode, agora a letra em si ela tem que ficar positiva. Então vai ficar 2K igual a 4. K vai ser igual a 4 dividido por 2. K vai ser igual a 2. Veja se não é. Se você pega esse 2 e traz ele para cá e bota aqui, vai ficar o quê? 4 menos 2 que multiplica 2. Por que 2 que multiplica 2? Porque o K vale 2. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. 4 menos 4, 0. Então, essa parte aqui de dentro vai zerar se o K for 2. Então, está explicado. Portanto, se o K for 2, o número Z será real, ou seja, essa parte todinha vira 0 e vai sobrar apenas o 7, que é a parte real. Tudo bem? Agora vamos para a próxima parte, que é a letra B. Como a imagem é 2, ou melhor, cadê? Aqui. A imagem, né? Ó, a parte imaginária, o 2, tá aqui. E o 2, ele é diferente de 0. O número, para ser imaginário puro,
a parte real tem que ser zero, tá? Ou seja, k ao quadrado menos k menos 6 tem que ser igual a zero. Claro que a gente com isso encontrou uma equação do segundo grau. Vai precisar saber quem é o coeficiente A, que é aquele que vem antes do k ao quadrado, do coeficiente B, que é aquele que vem antes do k, e do coeficiente C, que é aquele independente. Então, delta, a gente já sabe que é B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C, sempre respeitando os sinais. Se ele tem sinal negativo, ele vai para a fórmula com o sinal negativo. Tá bem? Então, menos 1 ao quadrado dá 1, aí menos 4 vezes menos 6 dá menos 24, mais 1, 25. Então, K vai ser mais ou menos, ou melhor, a fórmula de Bhaskara, né? A gente já sabe que é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Tá vendo que lá aquele assunto, lá do ensino fundamental, vocês estão utilizando aqui, viu que nada se perde, a gente sempre aproveita de algum jeito. Então aqui está. A fórmula de Bhaskara é o quê? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Tá? Menos B. B vai ser menos 1, então menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Ok? Então, menos vezes menos dá mais 1. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, mais ou menos 5 sobre 2. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4, menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, nós temos aqui os valores de K, né? Então, os valores de K podem ser tanto 3 quanto menos 2, ok? Pois bem, então vamos lá. K igual a 3 ou K igual a menos 2, o número Z é imaginário puro. Por quê? Porque aquela parte que está separada do I, ó, aqui está separada do I, que é tudo isso aqui, vai valer zero, tá bom? Então, para que valha essa parte todinha vale a zero, o K pode ser 3 ou pode ser menos 2, tudo bem? 3. Determine os números reais alfa e beta de modo que a igualdade alfa ao quadrado menos 2 alfa mais 5 beta i seja igual a alfa menos 2 menos 2 beta menos 7 igual a i seja verdadeira. Parece que o negócio é meio monstro, né? Mas vocês vão ver que isso aqui é só... É bem tranquilo da gente fazer. Volta a mesma informação. A gente tem que saber qual é a parte que representa a parte real, que é o x, e qual a parte que representa a parte imaginária, que é o y, tá bom? Então isso é fundamental. Dois números complexos, z1 e z2. Então, qual é aquela fórmula de z1? A mais bi. E o z2, c mais di. Ah, professor, mas você estava dizendo que era x, era y. Pessoal, é só o x e o y é para estar fixado na nossa cabeça. Posição, tá? Então, o primeiro valor representa x, o segundo valor representa y. Como eu não sei quais são esses valores aqui, para representar o x eu botei um A, para representar o y eu botei um B. Não quer dizer nada. O importante é que ele ocupe aquela posição. Já no Z2, quem ocupou a posição do x? O C. Quem ocupou a posição do y? O D. Olhe sempre, o y está perto do i e o x está separado do i, ok? Então, sempre seja desse jeito. Então, qual é a condição para que eles sejam iguais? Essa é muito importante. A condição é parte inteira igual a parte inteira, parte imaginária igual a parte imaginária. Então, bora nós. Aqui a parte real, né? A parte real, essa também é a parte real. Então, elas têm que serem iguais para poder essa equação ser verdadeira. Então, a parte que representa o x tem que ser igual à mesma parte que representa o x na outra. Então, A igual a C. Quem representa o y na primeira equação? O B. Quem representa o y na segunda? O D. Então, o B tem que ser igual ao D. Ok?
Tranquilo? Então vamos fazer a resolução. O que é que a gente tem? Z1, nós temos a primeira equação, que é até aqui antes da igualdade, está aqui bonitinha, e o Z2, que é depois da igualdade, ok? Observe que tem a parte que é separada do x. Então considere os números complexos. Então nós temos aqui ó, Z1, Z2, como foi dito. A parte real de Z1. Quem é a parte real de Z1? Aquela que está longe do i. Quem é que está longe do i? Alfa ao quadrado menos 2alfa. Então, alfa ao quadrado menos 2alfa. Tem que ser igual à parte que estiver longe do i da segunda equação, que é quem? Alfa menos 2. Alfa menos 2. Então, como elas são, a gente tem uma igualdade agora, a gente pode organizar essa igualdade. Ah, professor, não estou entendendo como é que organiza. Fácil demais, ó. Alfa ao quadrado, tá bom? Menos 2alfa igual a alfa. Não, aí a gente passa esse alfa para o primeiro membro, então ele vem negativo. Então, menos alfa, menos 2, está lá no segundo. Vamos trazer para o primeiro, mais 2. E quem ficou do outro lado? Ninguém. Então, 0. Para organizar agora essa equação do segundo grau, então a gente vai ter alfa ao quadrado menos 2alfa menos 1alfa, menos 3 alfas, né? Mais 2 igual a 0. Agora a gente tem a equaçãozinha e a gente já sabe que nós temos os valores de A, né, de B e de C, tá? Eu vou só colorir aqui para ficar legal. O A é aquele que vem antes do que tiver elevado ao quadrado. O B é o que vem antes da letra da incógnita que não tiver ao quadrado. E o C é o termo independente. Então o A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale 2. Aí vai calcular delta e depois Bhaskara. No final a gente vai encontrar alfa 1 vale 1 e alfa 2 vale 2, quando fez o cálculo de delta e Bhaskara, ok? E a gente vai fazer a mesma coisa agora com as imagens, ou melhor, com a parte imaginária, né? O que é a parte imaginária? Aquela que está grudada ao i. Então, na primeira equação que está grudada ao i, 5 betas. Então, 5 betas i. Quem é que está grudado ao i na segunda? Menos, ou menos aqui, 2 beta menos 7 i. Então tá aqui. E aqui a gente vai multiplicar, né? Menos vezes 2 beta mais 2 beta. Tá bom? Então mais 2 beta. Menos vezes menos, mais 7. Então quando a gente organizar bonitinho, a gente vai ter 7 beta igual a 7. Beta vai ser igual a 1. Ok? Então, a gente agora já tem a combinação perfeita. Então, precisamos de alfa sendo 1 ou 2 e beta sendo 1. Aí, essas duas equações, elas são iguais. Representação geométrica de um número complexo. Vimos que o número complexo z pode ser escrito como par ordenado. Então, z vai ser o quê? X e y. E na forma algébrica, x mais y vezes y, tá? Onde x pertence ao conjunto dos reais e y também. Cada par ordenado dos números reais, alfa e beta, melhor, x e y, pode ser representado em um plano cartesiano por um único ponto. Assim, no plano há um ponto B, P, de coordenadas x e y, ou seja, o ponto P. Para achar o ponto P, a gente precisa dos valores de x e o de y daquele ponto. Podemos associar um único número complexo e vice-versa. Então, bora nós. Cada número complexo ele está sendo representado de uma maneira algébrica. Algébrica é o quê? Usando letra, tudo bem? Então, usando letra, z vai ser igual a x mais yi. Então, essa aqui é a representação algébrica. Só que essa representação algébrica, ela traz para a gente o valor de x e o valor de y, que serão usados para a representação geométrica, que vai ser o quê? No plano cartesiano.
O valor de x e y são localizações para a gente achar um ponto. Então, um x e um y dá um ponto. Dois valores de x, dois valores de y, a gente vai encontrar dois pontos e assim sucessivamente. O ponto P é denominado imagem de Z. E o plano cartesiano, que são representados os números complexos, é denominado plano de Argand-Gauss, ou plano complexo. Então, quando tiver um plano, aquele que tem uma linha vertical, uma linha horizontal, se for trabalhando com os números complexos, aquele plano vai ser chamado plano de Argand-Gauss. Ok? Nesse plano, o eixo das abscissas é chamado de eixo real, ou seja, a abscissa é aquela que está deitada, horizontal. É ali onde a gente vai botar os valores reais, ou seja, os valores de x. E o eixo das ordenadas, o eixo vertical, a gente vai colocar os valores de y. Como a gente vinha fazendo antes, né? Sempre o valor de x fica na parte horizontal, a linha deitada, e os valores de x a gente vai botar na parte que fica na parte vertical, ok? Então, x deitado, y na linha que está em pé, ok? O número complexo representado pelo ponto P, que representa o x e o y, é chamado de afixo de P. Ou seja, na hora de você colocar o ponto P você vai utilizar os valores de x e os valores de y. Tudo bem? Então, está aqui o nosso plano, tá bem? Aqui nós temos o eixo x, o eixo y, né? Para encontrar esses dois pontos aqui, a gente vai nessa linha horizontal, os valores de x, nessa linha vertical, os valores de y. E aqui é uma curiosidade, né? Jean Robert Argand, ele é um suíço, essas teorias dele foi em 1769, né? Ele nasceu em 1768, melhor dizendo, e morreu em 1822. E Gauss, 1777 e 1855. Ou seja, aí as pessoas dizem, mas quem foi que criou a matemática? Não foi um só. Vejam que foram dois matemáticos que trouxeram os seus conhecimentos para montar essa nova informação, que é o conjunto, é a representação geométrica desses números complexos, ok? Pronto, eu vou estar finalizando agora e vou disponibilizar um novo vídeo falando mais especificamente sobre o plano cartesiano, ok? Então, daqui a pouco tem um novo vídeo que vem complementar para não ficar muito longo esse. Até já!